Começando mais um Analisando Discos, meu nome é Gustavo Chagas e olá. E aí, como vocês estão? Sua companhia aqui de toda quarta-feira, para você ouvir, fazer o almoço, fazer aquela caminhada, lavando louça. Vou insistir nisso. Eu quero que vire hábito para você. Muito obrigado a todo mundo que escuta a gente aqui toda semana. E comigo aqui, Matheus Simões. E aí, Matheus Simões? E aí, galera, beleza? Que prazer estar aqui junto a vocês que estão nesse momento degustando certamente algo maravilhoso, ou algo que foi degustado sendo dividido com a natureza, ou algo que foi utilizado para ser degustado sendo limpo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Claro. E Sérgio Filho, café com leite? Café com leite, com certeza. E É um aí, ritual, pelo menos uma vez por dia, mas idealmente duas. Eu tomava todo dia, 2 vezes ao dia. Eu não consigo mais. Deu alguma coisa, alguma ziquezira, eu não consigo mais tomar leite. Eu incho igual um baiacu. Muito esquisito. Eu desacostumei um pouco com isso. Eu tomava todo dia de manhã, eu tomava alguma coisa assim. Eu desacostumei total, fico inchadão também, me sinto muito, sei lá, saciado por horas. Cara, Enjoado, né? Mas Buenos assim, Aires- espero que você esteja uma delícia o seu, tá? O Sérgio, que a gente está aqui criticando. Espero que o seu esteja ótimo. Não, tá não, ótimo, eu adoro. Perfeito. Hoje vamos falar de uma banda que acho que todo mundo aqui curte. E que infelizmente está fazendo sua turnê de despedida dia 13 de dezembro. Vai fazer o último show da sua vida. Quem sabe essa decisão seja revista no futuro, mas Planet Hemp está encerrando as atividades de forma oficial, com uma grande turnê. A última ponta vai fazer show aqui no Rio de Janeiro, dia 13, lá na Fundição Progresso. Estarei lá com a mais absoluta certeza. E hoje nós vamos falar do segundo disco deles. Os cães ladram, mas a caravana não para. Qual é a relação de vocês com o Planet? Curtem? Cara, Muito. curto muito, muito. Sempre curti muito. Sempre achei que era uma daquelas bandas brasileiras que soam gringas no sentido bom, mas que tem a identidade brasileira, né? Então, não são muitas bandas assim que eu considero. Eu desafinei aqui, não sei porquê, mas é o cansaço. Não são muitas. Puberdade é assim, cara, não se cobra tanto. Dá seu leite. Deve ser. Mas assim, eu adoro o Planet Hemp, eu acho muito bom, eu acho que tem todo o contexto político também que envolve a banda, que é super legal, né? Que atravessou gerações e que se atualizou. Isso também foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção, que eu assisti um show deles no ano passado, quando eu fui tocar no Rock the Mountain. Eu tive a sorte de tocar no mesmo dia que eles e assisti o show e foi muito maneiro. Não era turnê de despedida ainda, né? Era um show da turnê que eles estavam fazendo, normal. E eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado, inclusive, como as músicas mais recentes são muito boas e atualizadas. E muito legal. Gosto muito. Demais. Cara, o Jardineiros é maravilhoso, né? Maravilhoso. Que conta também com a produção do Mário Caldato Júnior, que fez desse Cães Ladram, que é um gênio, né? Um gênio, um brasileiro que produziu. Depois procura se vocês não conhecem, depois o Gustavo vai falar um pouco da ficha técnica, mas é um gênio. Cara, engraçado, eu tenho uma conexão muito forte com esse disco, muito forte mesmo, assim. E é uma coisa que, quando eu olho, sabe quando você viaja no tempo, assim? Apesar de não ser um disco que eu escuto, tipo, muito, né? Eu gosto, mas não me pego escutando muitas vezes. Eu adoro o disco. Ele é um disco que marcou muito a minha vida. Assim, era em 97. Eu estava na 6ª série, eu estava começando a demonstrar interesse em tocar. Eu ouvia, como o Sérgio falou, eu ouvia muita coisa gringa, né? Muita produção gringa. E aí teve o primeiro disco do Raimundos em 94, que ainda era muito, muito sujo. Mas o usuário, eu lembro de ver na MTV e ficar muito impactado, assim, muito impactado. Porque tem assim como o Funk Funkers, né, que é uma banda meio paralela ali deles, né, deles não, né, mas amigos, né, tem um quê de body count, tem um quê ali de... Eu amo esse disco. Eu tenho também. Eu separei para falar. Pô, a gente vai falar... Se der, eu faria uma analisão só nesse disco. Eu amo esse disco. Pô, eu topo muito, amo muito. Disco perdido, que tem muita gente que não conhece, é maravilhoso.
era muito agressivo e incomodava, sabe? Tipo, eu comecei a compreender, digamos assim, melhor a letra em inglês, traduzir e deglutir aquilo um pouco mais velho, né? Então, na verdade, eu ouvia as músicas em inglês, achava irado, entendia mais ou menos o que estava sendo falado, mas a partir do momento em que eu ouço, sei lá, cara, o Benegão e o D2 gritando legalize já ali no usuário, eu já fiquei, caraca, que doideira. Mas o salto do usuário, que doideira assim, de caraca, sabe, vamos cutucar ferida, sabe? Tipo, o que eles tocam no VMB de 95, né, que foi no Memorial da América Latina, uma apresentação bem marcante. E em 97, quando sai, cara, um salto de produção, assim, de qualidade de gravação, de composição, é uma coisa assim. Quando eu ouvi, foi exatamente o que o Sérgio falou. Eu ouvi e falei assim: caraca, cara, isso daqui tá a nível internacional, tipo assim, um absurdo, absurdo. E os singles são muito fortes, né? Eles abrem com o primeiro single queimando tudo, né? A capa do disco é muito impactante, porque ele já tem o primeiro disco, Porcos Fardados, e essa capa é um burocrata, assim, meio que inventado, mas é aquilo. Ela incomoda também. Cara, sei lá. Eu lembro quando saiu, eu fiquei completamente chocado quando eu botei, que era a época que você ouvia o CD na íntegra, né? Eu ouvi, eu fiquei, meu Deus do céu, isso é muito foda. Eu quero tocar. Que as guitarras do Rafael Crespo nesse disco também estão incríveis. Elas não são tão power chord, até como no primeiro disco. Elas têm muito wah-wah. Também tem o primeiro disco, mas enfim. Muito wah-wah, muito efeito. Cara, enfim. Foi muito marcante. Quem viveu o lançamento desse disco ali na adolescência, ali, pelo menos posso dizer por mim, mas eu sei que uma galera da minha escola também era assim, né? Sabe o quão forte foi os Cães Ladram para o mercado nacional, para o rock nacional, para, enfim, discussões para serem trazidas em pauta, para o Rio de Janeiro, esse disco é muito importante. Então, enfim, se deixar, vou ficar falando que horas, é muito foda, sou muito fã. E, cara, foi nessa época que teve aquela polêmica lá com o Ciro Darlan, que era um desembargador, um promotor, um juiz, Ciro Darlan, é esse. Era o juiz que deu voz de prisão ao Plant Ramp, eles passaram... Eles foi nessa turnê. Foi nessa turnê e, posteriormente a isso, os shows foram proibidos para menores de idade, e o que fez com que eu quase não fosse na turnê de lançamento, no show de lançamento desse disco lá no Esporte Clube Iguaçu, em Nova Iguaçu. A gente chegou lá na porta, todo mundo tinha comprado. Dois irmãos que são muito amigos meus, e o pai deles foi com a gente, né? E os caras não queriam deixar a gente entrar. Isso foi em 97, 98, então eu tinha 14, 15 anos. Então, cara, foram horas de desenrolo para poder assistir esse show, mas eu consegui assistir. Então, um agradecimento aqui. 5 dias presos, né? Queria agradecer aqui publicamente ao seu Mazinho, que tem uma pousada em Rio das Ostras, em Saquarema. Obrigado por insistir e fazer com que a gente assistisse esse show. Pude estar lá no lançamento desse disco, que eles ficaram assim, para quem não entendeu, não foi tipo um sustinho, foi que nem se falou, eles ficaram um tempo ali, né? Na cadeia, isso repercutiu muita coisa. E, se não me engano, eles foram tipo assim: se vocês subirem no palco, vocês vão ser presos. Eles subiram, não teve o show, né? Eles estavam indo pro palco antes de subir no palco, né? Enfim, eu acho que a prisão do Planet nos anos 90 foi muito importante para abrir os debates, sabe? Porque no usuário, que apesar do nome ser porrada, né? Assim, principalmente a gente está falando dos anos 90, né? Ainda era uma banda, sei lá, cara, eu acho que a galera ainda via como uma banda meio de, assim, eu vou usar um termo, mas por favor, como era visto, meio de doidão, pô, cara maluco, pô, tomar uma, curtiu e tal, não vai incomodar nada. Os Cães Ladram foi tipo assim, a gente veio pra ficar, até o nome, né? Os Cães Ladram, a caravana não para, né? E aí que eu acho que teve uma hora que, pô, a gente precisa tomar algum tipo de providência do lado das pessoas que estavam reparando que o discurso estava ficando forte mesmo, né? O debate, o que o Planet fala muito nas letras é sobre o debate que tem que ser levantado, sobre questões, sobre mentiras, né? E sobre dedos apontados, que precisa, assim, é surreal, cara. O Planet ter existido em 95 e outras bandas no perfil do Planet só surgirem muito tempo depois, os caras estavam muito à frente do tempo. Estavam. E é maneiro que eu vejo isso ser pouco falado, né? Que tinha um movimento no Rio de Janeiro chamado Ramp Family, né?
que era o Plant Ramp, o Squalls, o Funk Fockers, e tinha mais um que eu não vou lembrar agora. Tem a galera do Paredão também, que eu não sei se é da mesma galera, que é o Poindexter. Eu não sei se essa galera tá junto. Mas a cena dos anos 90 do Rio, underground, ela era muito boa, né? Você tinha o Barnes também. Muita banda começou. Acho que o próprio Carbona começou nos anos 90. Não, mas essa galera, tipo, falando sobre um assunto específico, sim, sim. Tá falando, tipo, que é, né? O ramp da família. Mas não, os anos 90 do Rio de Janeiro era sacanagem. Mas vamos falar desse disco aqui, lançado em 1997, já vendeu mais de 500 mil cópias e foi produzido pelo Mário Caldato Jr., que na época era bastante conhecido por ter produzido o Beastie Boys. Inclusive, esse daqui foi... a primeira vez que eu ouvi falar o nome dele foi nesse disco aqui, o Hello Nest do Beastie Boys, que é um dos meus discos favoritos da vida. Tá o nomezinho dele aqui atrás, não vai dar para ver, Mário Caldato Jr. aqui embaixo. Que aí, quando eu fiquei sabendo, eu falei, o que tá acontecendo? O que é isso? Aí que entra a questão de ser uma parada muito... Eu tive essa impressão de, cara, isso é muito gringo. Com esse disco, nacionalmente, né? Com esse disco, com Lapadas do Povo do Raimundos. Eu falei, irmão, isso daqui tá bem feito, né? Tá esquisito. Tá rock gringo. Mas esse disco é muito famoso pelas faixas 021. Teve a Doled também, que teve o clipe, né? Que usa, né, da base de The Ocean do Led Zeppelin. Tem... enfim, tem muita coisa. Tem Queimando Tudo, tem Hip Hop Rio. Vamos falar faixa a faixa dessas 16. Esse disco contou com a entrada do Black Alien na banda, que, como a gente falou, o Benegão saiu para poder fazer esse disco aqui, que é o Bailão Classe A do Funk Fockers, que é um disco maravilhoso que um dia falaremos mais sobre. E vamos falar aqui das 16 faixas desse excelente disco. A primeira, 021. Cara, já começa... Faltou uma coisa, perdão te interromper aí. Não, até por favor, sempre. A introdução aí, aquela sua vinheta maravilhosa da edição, vou atrapalhar. Dá uma camiseta? Putz, esqueci disso. Mas assim, dá muita... Muito obrigado por lembrar. Mas dá muita coisa uma camiseta. Essa muita foto coisa. Que não é uma pessoa, né? Não é esse rosto não existe. Essa foto, essa arte do álbum foi criada pelo artista visual brasileiro Multi Randolph e é uma mistura de várias fotos de rostos diferentes que ele tirou. Rostos! Diferente que ele tirou de um livro sobre políticos alemães do pós-guerra. Então ele pegou vários rostos e parece aquele que gringo fica em Copacabana. Eu fiquei no rosto, mas e deu uma misturada e fez um rosto que não existe, mas que daria uma camisa inacreditavelmente foda. Maneiro, eu não sabia disso não. Pra mim era um cara. Eu descobri hoje, achei também super interessante que eu estava pesquisando sobre o disco. Essa camisa não tem. A capa do disco numa camiseta branca, leva para casa, tamanho, por favor, dependendo do molde, se for oversize G, funciona super bem. Funciona. E só para complementar uma informação que a gente deu, eles foram presos no dia 8 de novembro, ou seja, o mês que a gente está, 8 de novembro de 97, no Minas Brasília Tênis Clube. E o mais Brasil dessa história é que o juiz Vilmar Souza Barreto Pinheiro, que mandou prender a banda, foi afastado do cargo em 2013 sobre suspeita de receber propina de traficantes. Brasil! Eita! Então vamos aqui falar agora das 13 faixas desse belíssimo disco. Primeira faixa, 021. Que tem a Fernanda Abreu, né? Com a participação da Fernanda Abreu. E que, cara, já começa classuda, diferente, né? Daquele ímpeto, daquele poder do usuário, já começa uma coisa assim, cara. A gente tem ref. Não, com certeza. Fala aí, Serginho. Não, eu ia falar que pra mim ela já chega trazendo o Beastie Boys versão brasileira, né? Ela já evoca imediatamente, né? Tudo que vinha rolando, né?
na gringa, só que com o sotaque brazuca, que é a grande parada deles. Um swing absurdo, né? Eu acho que dá para reparar já de cara o que eu falei das guitarras do Rafael nesse disco. São guitarras bem diferenciadas, bem, assim, um groove bem legal. Eu digo para um disco de rock, né? Uma pegada bem diferente já do usuário. Já dá para sentir muito a assinatura do Mário Caldato nessa música. Para quem ouviu os trabalhos dele, sente muito essa, porque é um som urbano, né? Mas ele é um som cheio de groove, é um urbano, é um soul, né? Que ele mistura bem forte ali. E apesar do Benegão não estar mais na banda, ele participou, eu acho, de 5 músicas do disco, se não me engano, né? Diversas músicas do disco. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4 músicas do disco. E ele retorna depois, né? É o último disco do Bacalhau na bateria, que também ele mantinha esse groove bem, bem cravado, bem bacana. Que é bem tradicional dos 2 primeiros discos aí do Planet. E, cara, Rio, cidade de desespero. Isso daí podia camiseta, essa frase aí, né? Com certeza. Podia. Cara, conheci o Bacalhau outro dia. A gente ficou trocando muita ideia. A gente ficou trocando mas muita. Assim, a gente trocou tanta ideia que eu descobri que ele mora ou ele já morou na rua da minha madrinha, lá na Ilha do Governador. Esse foi o nível que a conversa foi indo. Aí ele falou assim: eu tava num show na Rebel, ele foi, virou pro assunto, falou: tô sozinho aqui. A gente trocou uma ideia, gente fina. Foi. Eu tava lá no show do Belo e Olmo da Bruxa. Então, gente finíssima, Bacalhau, um grande abraço. Essa eu lembro que era uma música e ela foi single, né? Deus teve clipe também e tal. Pelo menos aqui no Rio era um hino durante um tempo. Todo mundo sabia cantar essa música do começo ao fim, parte da Fernanda Abreu, parte de samba. Todo mundo sabia cantar tudo dessa música, né? Era muito interessante também. Eu não lembro quem era o prefeito do Rio na cidade, mas certamente alguém que estava desenvolvendo algo muito duvidoso na cidade maravilhosa. E assim como o governador. Cara, nessa época aí, acho que era o César Maia, pô. Era provavelmente. Conde que assumiu o cargo. O Conde que assumiu o cargo em 1º de janeiro de 97, sucedendo César Maia. Então, mas lembrando que segurança é governo do Estado. Quem era o nosso governador nesse período aí? Marcelo Alencar? Será? Será? Eu em 1997... Não, 97 não, foi depois. Foi tipo era 98. O Garotinho. Engraçado. Que assumiu o cargo após a renúncia de Marcelo Alencar. Olha ele era vice do Marcelo Alencar. De Little Boy, né? Sempre marcando a história do Rio de Janeiro. Eu fui assaltado em 1997, diga-se de passagem. Levaram meu Walkman e o cara saiu andando, para você ver como é, entendeu? Como é curioso. Ele pegou meu Walkman e foi embora com um Walkman. Da Aiva, a Walkman da Aiva. Da Aiva. E depois eu ganhei um Discman da Juin, que era uma marca que vendia no... Que vendia os coloridinhos? Exatamente. Eu tinha que andar, parecia que eu tinha que ter um estabilizador na minha cintura. Eu andava sem mexer muito meu corpo, porque senão pulava. Né? Não pulava. Então eu andava tipo com uma Steadicam na cintura. Todo mundo sabia que eu estava com um Discman. Aí eu fui assaltado na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, e levaram um disco, eu não lembro qual que estava dentro. A música nunca fez tanto sentido quanto no final dos anos 90 no Rio de Janeiro. Não, você não tem ideia. Eu tinha um Discman, era de uma marca muito assim, não sei, multilaser, não sei, esse nível. E que, cara, eu tinha que... Quando eu saía na rua, mas obviamente eu não conseguia mais, depois que eu tive, eu falei, não consigo mais sair de casa sem ouvir música, eu ia com ele na mão, assim, tipo garçom com pizza, para não pular. Eu ficava andando assim, para ele, tipo, estabilizar ao máximo, assim, não tinha como botar no bolso nem nada. Aí depois que meu primo comprou eu roubei dele, da Aiva, que tinha anti-choque. Eu achava aquilo um milagre. Anti-choque é um negócio inacreditável. Até hoje eu não entendo como é que o MP3 não pula. Uma coisa que eu queria só corrigir. O Rio continua sendo um desespero, né? Só deixando isso claro. Mas essa música é muito, muito, muito foda, cara. Ela tem um groove do começo ao fim, muito semelhante. Ela não muda muito, tirando ali a parte da Fernanda. Ela é quase que um mantra, né? E é irado, muito foda. Muito foda. Bela maneira de abrir o disco.
Belíssima maneira. Segunda música, Queimando Tudo. Mas eu continuo queimando tudo até a última porra. Esse daqui é um dos grandes hinos, né, do Planet Hemp. Continuando nessa transição urbana, menos pesada e mais groovada do início do disco e dessa nova fase do Planet Hemp, né? Aí dá pra ver, continuamos vendo o dedinho do Mário Caldato aqui, né? Super, super. O todo groove da música foi o primeiro single do disco. Eu lembro quando eu ouvi, eu achei muito curioso. Eu tinha, sei lá, 13 anos. Canta assim porque eu fumo maconha. Mas eu achava interessantíssimo, cara. Tipo assim, eu poder defender um discurso. Assim, enfim, né? Apesar de não ter naquele período todas as informações desejadas para tal afirmação, não que eu discorde hoje em dia, mas assim, eu tinha 13 anos, né? Eu cantava amarradão e eu achei irado. Eu lembro de lembrar isso na época, de concluir isso na época. Do primeiro single do disco, ele começar com Eu Canto Assim Porque Eu Fumo Maconha, porque assim, era um questionamento, né? Por que o Planet canta aquelas coisas? Por que o Planet, sabe, tipo, faz o nome do disco ao usuário? Cara, eu canto assim porque eu fumo maconha. Então ele já, de cara, ele já avisa por que a banda é desse jeito. Ele defende o discurso de um lifestyle dele, né? E eu também lembro que eu fiquei amarradão, que foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Black Alien. Eu nunca tinha ouvido. Eu ouvi a primeira vez essa música e a voz dele é irada, muito foda. Até hoje sou muito fã. E ele entra na música de uma maneira perfeita. Assim, a voz dele com o D2 conversa. Obviamente o Benegão também é fantástico. Mas a saída do Benegão, assim, pelo menos eu achei... Caraca, o Benegão saiu. E quando eu ouvi o Black Alien, eu falei, não, tudo bem. Foi substituído em altíssimo nível, né? Sim, absurdo. Cara, e eu acho foda, assim, que é isso, né? Ela já chegando de cara, né? E ela mantém essa vibe do Beastie Boys, né? Dessa mistura aí que vai permear o disco e vai permear vários trabalhos da banda, né? Daí pra frente, né? Inclusive. E é isso, né? Virou o hino da banda, né? Talvez acho que seja... Acredito que é a música mais famosa da banda, né? Não sei. Eu acho que talvez manter respeito. Manter o respeito, eu ia falar. Talvez. Mas é uma das mais. Tá ali no top 5. É isso, Deixa eu ver aqui no Spotify qual é o top. Eu posso estar errado, mas eu acho que esse disco já tem bem mais sampler que o primeiro, né? Sim. Né? Sim, eu nem lembro se o primeiro tem sampler. Nem lembro se tem. Eu tenho que ouvir de novo, mas com certeza esse daqui é um deleite de sampler. O primeiro realmente eu não tá vindo, eu tenho que relembrar, cara, que tem muita música que a gente acaba abstraindo. Eu não quero afirmar, mas assim, certamente esse tem mais. Sim. Terceira faixa, Hip Hop Rio. Cara, quando esse disco ele foi recebido de maneira esquisita para quem era muito fã daquela época, né? Das músicas que eu escutava na Rádio Cidade, né? Manter o Respeito, Legalize Já, Dig Dig Dig. Eu lembro que esse disco, quando a gente parou para escutar, eu e meus amigos, assim, a gente achou esquisito. Obviamente, depois a gente amou. Mas, assim, de primeira, a gente achou muito esquisito. Cara, tipo, tá lento, tá esquisito. Mas Hip Hop Rio foi, tipo, a primeira que, assim, não deu um estranhamento. Porque ela é meio densa, né? Ela é meio suja. Apesar de não ser rock, ela tem uma pegada que as duas primeiras não tem, que senão ela tem um baixo distorcidão, né? Assim, o tempo todo, bem rock, né? Que me lembra Gratitude do Beastie Boys. Esse baixo me lembra muito. Essa música eu achei bem Check Your Head, assim, do Beastie Boys. Ela começa com uma cuíca, né, que é uma foda, e também posso estar enganado, mas é o disco em que ele já bem mais com samba, né? Já começa a estar muito mais samba do que no usuário, que eles estavam muito mais perto Tidal Tendencies, né? Digamos assim. E assim que termina com o Ica, entra assim, caraca, tipo um bicho de melhor qualidade, com personalidade, sem ser cópia, só na mesma onda de, muito foda, muito bom. Mas o baixo distorcido é, assinatura de Mário Caldato aí, maravilhoso.
E eles fizeram um caminho, né, meio que contrário do Beast Boys, né? Que o Beast Boys foi ficando meio rock nessa época, né? E eles vieram do rock e foram ficando meio hip hop, né? Tipo, foi... Essa música aí é pra botar no Bullbox, pô. Isso aí na rua andando de skate. É que o Beast Boys é uma loucura, né? Mas, tudo o tempo todo. É porque eu acho que esse período aí é a época do Root Down, se não me engano, do Beast Boys ali. O Communication, Root Down, né? Não, o Communication é 94. 94. E o Hello Nest é 98. O Root Down acho que é 95. Se não me engano. Não, o Hello Nest é 98, com certeza. Você falou coisa que é verdade. Assim, o Communication e o Root Down são bem mais banda, né? O Checkerhead tem algumas coisas também, mas esses banda mesmo. Cara, sei lá. Enfim, mas aí, caralho. É foda, mas aí que tu pega. Mas aí que tu pega o início, hip hop, mas tem as coisas de banda. Tipo, Fight for Your Right e tal. Mas é ainda hip hop. Aí o segundo já é banda. Aí no meio ali tem o Same Old Bullshit. Aí tem o Checkerhead, hip hop. Aí tem o Same Old Bullshit, que é loucura, que é hardcore. O Same Old Bullshit são os, né? Que é o que tem Agneto Mojo. Que são os EPs que ela tem uma mina tocando, que eu esqueci o nome dela. Que são os EPs e as demos, né? Que aí era punkzão, né? Mas eu entendi, assim, tipo, eles estavam. O Beast Boys estava ali com baixo na peita e o Planet Hemp ali, assim, era o último álbum, o Will Communication, né? E o Planet já veio quase que nessa vibe Hello Nest, né? Com essa hip hop Rio. É o Will Communication, Hello Nest 898, você tá certo. Teremos que falar de Beast Boys algum dia. Mas. A gente tinha um episódio antigo, né? Foi do Will Communication. Falou do Will Communication. Foi. Mas eu tava falando do Hello Nest ou do Checkerhead. Deles, mas eu tava falando do Hello Nest. Então fala de todos. Quarta música. Bossa, que é só uma vinhetinha, só aquela coisa ali pra gente somar um. Né? Olha, esse elevador chegou no 5º andar. Maravilha. É só aquela... Cara, eu adoro vinhetinha. Adoro disco com vinheta. Eu não queria insistir nesse assunto, mas o Mário Caldato Júnior também adora uma vinheta. Adora uma vinheta. E ele conseguiu fazer essas assinaturas no disco que... Foi essa vinheta, mais ou menos, que o Gustavo fez com a gente, Sérgio. Agora, antes de gravar, que ele falou, preciso de 10 minutinhos. Entendeu? É essa vinheta aí que rolou no disco. É tipo isso, para dar uma respirada. Mas depois da vinheta, o que vem aí, Gustavo? Conta pra gente. Porque aí começa a grosseria, estupidez, mão que voa, ei, meu molar tá aí. Quinta música, 100% hardcore. Que aí, cara, que maravilhoso isso. É tipo, maravilha. Ou só dá um tempinho, só pra não ficar estranho. Respira, toma. 100% hardcore. É isso, né? Não precisa falar nada. Tá escrito no nome da música, né? Vai falar o quê? Isso daqui... Fala. Não. Isso aqui é... Se antes foi, tipo, o que eles passaram a ouvir, né? Depois de adultos, isso aqui é Suicidal, Bad Brains. Isso aqui é tudo ali anos 80, hardcore, raiz, que eles escutavam e que eles botaram isso aqui nessa música, que é simplesmente maravilhosa. Me lembra a música do Rafael Crespo, eu até vi aqui, eu não esperava isso, que apesar assim, dele ter ótimas composições, eu achava que essa música talvez tivesse mais dois que curte muito, Bacalhau, mas enfim. Essa música me lembra muito Cabeça, que é uma banda aqui do Rio, que o Planet Hemp tem não só um carinho enorme, como hoje 2 integrantes do Cabeça são do Planet Hemp. Então, do Calunga ali, me lembra muito. Eu ouço essa música, me leva para o Garage. Um show ali para 9 pessoas, com bebida duvidosíssima, um espetinho de nervo na porta. Me remete muito a esse tipo de evento, que não sei porque Cargas d'Água me dá muita saudade. Mas essa música ela tem essa coisa do hardcore, né? Cara, muita coisa. Ratos também, tem muita coisa de ratos, né? Verdade. Nessa música. Quem não conhece, gosta dessa música, ouça a Cabeça. Eles têm um disco no Spotify, um disco clássico que marcou o Rio de Janeiro. Calunga, saudoso Calunga, e vale a pena conferir. Boa.
Outra vinhetita. Não, outra vinheta não. Sexta música. Biruta. Não é vinheta. Instrumental. Instrumental, isso aqui, seguindo na linha Beast Boys mesmo, né? De tipo, Isso é muito Rundown. Você tem o EP. Depois a gente conversa de Beast Boys, que eu já ia falar outra coisa de Beast Boys, não consigo. Eu tenho um EP aqui com várias versões de Root Down, não sei se você já viu esse EP. Eu tô ligado, claro. É isso que eu tô falando. É nessa pegada desse EP, essa música, não acha? Muita coisa. Até a flauta, cara. Flauta é uma assinatura bem interessante dessa música que o Beast Boys usa bastante depois desenvolvendo o trabalho com o Mário Caldato, né? E eu curto, assim, é legal ver quando um produtor ele bota assinatura, mas ele também provoca a banda. Dá para ver que a banda foi provocada diferente. É tipo, vocês querem fazer um usuário 2 ou vocês querem ir para um novo lugar? Um lugar mais amplo, que você vai ter de referência Bad Brains, como você vai ter também, sei lá, a disco music, sabe? E, enfim, é muito interessante. A guitarra que eu falo também, eu tô ouvindo aqui, quando a gente fala, aí tá 2 minutos, a guitarrinha muito black music, animal, demais. Isso daí de trilha sonora, Serginho, na Farm, para comprar aquele presente de fim de ano. Fala assim, só vou ter, mas me dá M, que se eu der ela me dá bronca. Isso daí funciona perfeitamente. E quando você viu, lá se foram R$800 no seu cartão de crédito. R$800, uma roupa flor de... Igual talvez... a todas as outras de todos os anos. Exatamente. É isso aí. Não quero prejudicar, vai que quer patrocinar, mas assim, você entendeu? Imagina a gente ter um patrocínio da Farm Rio. Cara, absurdo. Mas eu ia falar uma parada legal, que é o seguinte, eu acho que essa música, ela traz ela traz uma vibe Black Rio, né? Que com certeza eles devem se amarrar, né? Enfim, devia, inclusive nessa época, devia ser um som que devia estar meio esquecido, né? Meio de lado, assim, e tal. Hoje em dia já tem muito mais artistas fazendo esse resgate, assim, né? Da Black Music dos anos 70, 60 do Brasil e tal. Mas, para mim, assim, é como se fosse uma vinheta, né? A música também, apesar dela ser longa, né? Mas eu ia falar que é muito legal esse tipo de vinhetas e preenchimentos no disco, não só pela transição que dá nas faixas, né, no setlist, no tracklist do disco, como também são pequenos espaços de experimentação, né? E que eu acho que para os artistas que fazem isso, que se propõem a fazer isso, né, é um espaço livre, porque você botou ali, cara, botou uma vinheta ou botou um instrumental no meio do disco, você não tem compromisso com nada, então você faz o que você quiser ali, solta um negócio ali que de repente lá na frente vai te dar um outro resultado artístico, né? Então, para o processo de criação e amadurecimento do artista, eu acho muito legal os que se propõem a fazer isso. Inclusive, muitas bandas que eu gosto fazem isso, jogam umas vinhetinhas, umas coisas meio inacabadas e experimentais, e que vão ajudando a dar uma fluidez pro disco, né? Quando a gente ouve o disco, por exemplo, na Vitrola, que é muito chato ficar pulando faixa, né? As vinhetas, elas vão conduzindo, né, o disco, né? Sim. Isso, cara... Falei. Desculpa, fala. Não, eu ia falar da próxima, mas pode falar. O Mão na Cabeça, que é ali o meio do disco, não, Sim. são 15 músicas, é quase o meio do disco, fica muito claro a identidade do trabalho que está sendo desenvolvido. Temos aí uma música instrumental, temos uma vinheta, temos um hardcore, tem um rap bem tradicional, assim, bem tradicional, desculpa, mas assim, eu digo que é de mais... que as pessoas ouvem e tem mais fácil reconhecimento que é um rap, aquilo, né? Que é 021. Enfim, é muito interessante como em 7 músicas eles já entregam muitas referências. E para quem não trabalha muito entende muito o trabalho do produtor, esse é o trabalho do produtor, ele dá uma identidade para o trabalho que está sendo desenvolvido. Vamos fazer um disco? Legal, vamos buscar referências interessantes? O que vocês querem trazer de referência? E quando eu digo referência, não ouvi uma música. Às vezes é um livro, às vezes é um filme. Né? Tem uma história do Rafael Ramos que contou que ele foi gravar um disco, e aí depois da conversa ele falou assim, vocês já viram Pulp Fiction? Aí o pessoal falou, não, assiste Pulp Fiction antes de gravar o disco.
Então, a referência ela vem de vários lugares. E traz também, quando você contrata um produtor, você conhece, você vai atrás do trabalho que já foi desenvolvido por ele. Então, essa assinatura que a gente fala bastante, essas assinaturas que a gente fala bastante, Mário Caldato, essa provocação que fica muito nítida da banda vindo do usuário, esse é o trabalho do produtor. Conseguir analisar um disco e conseguir, sabe, tipo, tem vários discos que a gente analisa, a gente já deve ter passado de 50, eu acho, somando todos os canais, tem disco em que chega na oitava música e a gente, beleza, outra música bem bacana e tal. Esse a gente consegue em cada música trazer essas novas essa diversidade de referências. E isso é um trabalho maravilhoso de um bom produtor. Fazer o flua dessa maneira. Na minha opinião, só deixando claro, né? Senão alguém vai falar assim, não, pô, o Sky já faz isso há muito tempo. Não, isso daí é só para deixar claro, né? Perfeito. Melhor disco do Planet? Pra mim E para mim o segundo é Jardineiros, tá? Jardineiros. Eu ouvi muito também. Pouco, cara. Eu, na verdade, eu só ouvi os Jardineiros ao vivo, no show, né? E eu achei muito foda. É muito bom, é muito bom. Descobri o disco ao vivo, vendo. Pô, muito foda, analisando ao vivo. Eu acho melhor, cara, analisando ao vivo. Eles podiam fazer os berros, né? Essa música é boa. Fazer todo o disco na íntegra. E com o cara batendo assim, cara, hardcore agora. Eu também acho que são 14 músicas, a gente está com 37 minutos e foi 7 músicas, né? Flui muito bem o disco. Ele flui de uma maneira muito, muito agradável. Enfim, sei lá, eu acho o melhor disco do Planet. Irado. 7ª música, Mão na Cabeça. Mão na cabeça, assalto, não! É a polícia! Que aí já marca uma outra mudança de vibe, de estilo, e vai para aquela coisa mais groovada, mas também um pouco mais pesada. Que, sinceramente, cara, isso é maneiro de gravar aqui. Quando eu parei para ouvir, eu falei assim, cara, que música é essa mesmo? Porque o resto você vai acabar lembrando, né? Eu não lembrava dessa, eu acho tão maneiro ficar redescobrindo essas músicas maneiras que eu não lembrava, de banda que eu gosto muito. Eu ia falar que essa música aí, ela pra mim é o elo com o primeiro disco, né? Eu acho que ela é a que mais se aproxima do primeiro disco, pra mim. Não sei. Interessante, talvez o rap, né? Talvez essa parte do rap do D2, né? Porque essa música, para mim, continua muito na pegada do baixo distorcido, né? Que a gente já falou, né? Eu acho que é Hip Hop Rio, né? De novo, traz essa pegada do Will Communication para dentro da banda. E eu curto, de novo, como eu já falei, eu acho que é uma outra música, que a música ela meio que não tem refrão, né? Ela segue, ela só vai, sabe? Tipo, uma maratona separada para água. Ela só desembesta. E o sampler, a percussão, cara, que é algo que cresce muito nesse disco também e acrescenta muito. Mas talvez a melodia trabalhada pelo D2 seja meio que nessa pegada primeiro. Eu não tive tanta conexão, vou prestar mais atenção. Eu também não sei se é muito técnico em relação a isso, não, mas eu acho que ela, para mim, ela soa mais como o primeiro, sabe? Mas é isso, é só impressão, né? Dessa vez eu não vou conseguir sustentar tecnicamente meu argumento. E, cara, uma coisa que vale a pena falar também, que o DJ dessa época, do Planet Hemp, era o Zé Gonzalez, né? DJ Zé Gon, que posteriormente criou o Trop Killers, que é uma das maiores duplas de DJs do mundo, tendo tocado, inclusive, no Super Bowl. Então, foi uma das grandes exportações brasileiras aí para o mundo. O Zé Gon com seu Trop Killers. Merece destaque. Realmente, o trabalho dele nesse disco é ímpar, é muito, muito sinistro. É muito sinistro. E essa música do Ulisses Capelletti, que eu fui ver aqui quem é, mas é um músico que tem participações em várias bandas, em várias composições, inclusive do Farofa Carioca, na época do Seu Jorge. Vale a pena você ir atrás, porque essa música é bem maneira, tanto quanto a 8ª, O Bicho Tá Pegando. Começa com um sampler do Bezerra, né? Já nessa toada de pegar e homenagear samba
uma das samples, música, enfim, nomes da música brasileira, já começa com um dos grandes clássicos. Que o Bezerra e o Planet tem tudo a ver, né? Uma química muito boa. O D2 sempre falou sobre o Bezerra, tanto na carreira solo quanto no Planet, porque são dois artistas que têm uma simbiose muito grande, né? Teria sido um feat muito foda, né? Teria sido um feat absurdo. De novo, segue. Assim, essa música é composta pelo Zé Gonzalez. Foi bom você ter até levantado o nome dele, né? Porque foi o momento perfeito. Essa música é do D2 com o Zé Gonzalez. E, de novo, ela tem essa. Ela é permanente de vibe. Isso é uma coisa que eu reparei em várias músicas do disco, reescutando, né? Tem várias músicas em que elas não têm pico de tipo, aumenta a distorção, abaixa, entra outros samplers e tal, porque, como a gente fala do Wall of Sound, eita, ficou irritado. Sérgio Filho saiu. Não. O PC dele resetou, ele mandou uma mensagem aqui. Então maravilha, então tá bem. Vou seguir rapidamente falando sobre essa música. Sobre essa característica. Eu acho isso muito interessante, de como você não precisa necessariamente de muitos elementos para você construir uma música de 3 minutos e meio. Você não precisa que o refrão, entre o teclado, a percussão, a bateria vá para o crash e conduza no crash ali, né? Entre 3 vocais ao mesmo tempo. Não. A música ela tem uma vibe permanente que ela se desenvolve dentro daquele cenário, né? Que foi entregue já de cara. É difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso. Você construir uma música de 3 minutos e meio, 3, 4 minutos. Eu acho que nem tem música de 4 minutos, mas tem música. Tem só 0,21 tem 5 e 15, mas as músicas têm ali em 3 minutos, mais ou menos. Sem você ter muito desses elementos, essas variações, né? E eles fazem de maneira brilhante. Eu até botei aqui no Who Sampled para descobrir quais os samples que tem nessa música, mas não tem. Site vagabundo. O Spotify comprou esse site. Para quem não conhece, é um site que você bota a música ali e ele te diz quais músicas foram sampleadas ali naquela batida ou dentro da música. E não tem dessa música, infelizmente. Qual é o site? Desculpa. Who Sampled? Quem sampleou? Uhum. É muito bom. O Spotify comprou, tem tipo anteontem. Foi um bagulho assim. Uhum. Mas olha, tem uma parada sobre sampler, que é o seguinte, essa galera mais da antiga, assim, dos anos 80, 90 e tal, cara, eles manipulavam muito os samplers. Então, talvez não seja fácil realmente identificar, sabe? Porque tinha aquele lance, né, nos anos 80, quando a galera inventou aquele Akai, né, que é uma plataforma, né, de sampleamento e de grooves e beats, né? O equipamento aí mais famoso, né? O AKM-PC. O jeito de samplear era literalmente você tinha que plugar o toca-disco no Akai, né? E aí tu botava a música para tocar e gravava o trecho que tu queria, né? E aí ele gerava o sample digital dentro do aparelho, né? E aí a galera manipulava muito, tipo, alterava pitch, né, o tom, né, alterava a tonalidade, alterava a velocidade, distorcia, comprimia, usava efeito, delay e tal. Então, assim, inclusive o Daft Punk, né, que também fez a carreira inteira assim, né, eles são campeões, assim, de pegar LPs de artistas completamente desconhecidos, assim, e fazer essa curadoria, essa pesquisa para pegar os samplers e manipular, né? Então, por isso que não vai ser fácil identificar sampler de um monte de gente, assim, só dessa galera preguiçosa da geração digital que vai lá e copia as coisas da cara dura. Boomer. Mas tem uma música eu esqueci, acho que é Discovery. Tem alguma música do Daft Punk que é um absurdo, que só com inteligência artificial conseguiram descobrir um monte de sample que ninguém nunca tinha descoberto, e os caras falaram assim, ainda tem um monte que vocês não descobriram ainda. Com inteligência artificial, com coisa, e tem um monte que a gente não descobriu ainda. Eu vou lembrar que música é essa. Esse fenômeno, cara, fazendo um parêntese aqui sobre isso, esse fenômeno musical é muito foda, né? Assim, é uma coisa que
só foi possível, né, na era da música gravada, né, que já é um primeiro ponto importante, né? Se você pensar em história da música ao longo de toda a humanidade, o período da música gravada é muito pequeno, né? A gente está falando aí do século XX, né? Então, finalzinho do século XIX e do século XX. Então, assim, só foi possível fazer música a partir de colagens fonográficas de outras coisas na era da gravação, né? Então é um bagulho muito recente e muito criativo, né? Muito maneiro, assim. E a galera normalmente entende isso meio errado, assim. Entende como se você estivesse fazendo música a partir de outras músicas, no sentido de plágio, né? Mas, assim, não é original. Não tem nada a ver, pô. Isso é uma parada super criativa. Os caras faziam toda essa galera que veio dessa geração da Black Music, depois do hip hop e tal. Cara, é um trabalho muito maneiro, assim, ver a criatividade mesmo. Usar a colagem, né, como um recurso e a manipulação, né, como um recurso de criação de coisas novas, né? Não, pode crer. Nona música, Adolescente The Ocean. Cara, o que eu era fissurado nessa música quando eu era moleque não está escrito. Antes de saber que era uma música do Led Zeppelin e tudo mais, eu fiquei sabendo depois que alguém falou na MTV, alguma coisa assim. Mas o que eu esperava essa música tocar na Rádio Cidade e o clipe passar na MTV, vocês não estão entendendo. Cara, como combinou? Essa música me lembra mais do Usuário, apesar de ser uma música que não é bem deles, né? Mas essa música já me remete mais o primeiro trabalho da banda. A guitarra, eu acho que a guitarra tá mais na cara, né? Junto com 100% Hardcore. Cara, é inacreditável como eles fizeram isso, né? Pelo menos para eu que era moleque. Hoje, quando eu ouço The Ocean, eu canto a música do Planet. Assim, é uma loucura. Eu também. Uma loucura. O clipe tinha umas cenas de skate, se não me engano, também. O que é loucura, um riff do LED com um clipe com skate. Cara, é muito foda, muito legal. Era uma coisa meio olho de peixe. Eu adorava. Assim. Eu acho que era a imagem da turnê europeia deles. Era uma imagem de turnê, né? Não me soa estranho isso, não. Acho que era isso mesmo. Mas é muito maneiro, cara. Muito maneiro. Algo a acrescentar? Eu queria saber como nasceu essa música. É curioso pensar como essa música nasceu. Não faço ideia. Cara, eu já vi eles falando, entrevista antiga, sei lá e tal, de que eles gostavam de tocar essa música, só que eles não sabiam falar inglês direito. Então eles decidiram fazer uma letra em português em cima da música, sacou? Que eles gostavam de LED, gostavam de tocar música ao vivo, e aí acabaram fazendo uma letra pra cantar em cima da música. Tipo, simples assim, tá ligado? Irado. Muito foda. 10ª música, Seus Amigos. Que também, né? Aqui a gente vai pra grosseria, a gente tá falando de estupidez, 1 minuto e 40 de puro ódio. Isso aqui é muito. Esse início é muito Ratos também, cara. Tô louco? Não tá louco. Esse hardcore, ele me lembra bastante essa pegada do João na guitarra, assim, né? Eu tinha esquecido da existência de Seus Amigos, cara. Eu também. Cara, tinha esquecido. Eu acho que o show de retorno deles, que eles foi numa festa da MTV, sei lá, eles fizeram, sei lá, 10 anos atrás, um show meio surpresa, tocaram Seus Amigos. Irado. Achei que o show de retorno tivesse sido o Lollapalooza, não foi, não? De 2013? Não sei. Eu estava lá, foi antes do Pearl Jam, no mesmo dia. Eles fizeram uma apresentação. Eles fizeram uma apresentação surpresa numa festa da MTV. Retorna, festa da MTV. Vê se eu tô maluco. Tem muita chance de eu estar maluco. Retornou aos palcos para uma série de shows a partir de outubro de 2010, começando com a apresentação na festa de 20 anos da MTV Brasil, no Rio de Janeiro. Foi em 2010, teve essa apresentação. Já tem tempo, né? Não, então, engraçado, porque eu lembro de, na época de 2013, estarem falando que era o retorno da banda, então eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Ou então, não, eles fizeram só foram, acho que poucas músicas, se não me engano.
Ah, foi tipo um reunion ali e depois não saiu o turnê, né? Entendi. Não, isso, exatamente. É, Aí depois de um tempo que veio. É, porque nesse do Lola eu lembro que foi tipo a turnê da volta da banda. Sim. Aí eu tava no show, tive que sair do show antes dele acabar pra eu poder ir lá pra grade do Pearl Jam. Enfim. E aí, acabei de lembrar de uma coisa: essa música está escrita aqui Fábio Barreto, e se não me engano, esse é o Fábio Calunga. Se não me engano. Seus amigos, se não me engano, é uma música do Cabeça. Deixa eu ver aqui. Não quero cometer nenhum equívoco, porque os fiscais estão de olho, mas é difícil. Aqui, ó, Cabeça. Cara, essa música, se não me engano, é do Calunga, tá? Do Cabeça, e é um musicaço, cara. É irado mesmo. Irado. Sabe o que é irado também? A 11ª, Paga Pau. Chegou a hora, ele vestiu a camisa do time preferido. Paga Pau que começa com um jazz, é uma coisa meio no ar, né? Aquela coisa meio preto e branco, fumaça, coisa louca, investigação. Carmen Sandiego, não, aí comecei a... Fui longe demais. Essa música, ela começa meio Racionais, né? Pô, pode escrever, cara. Pode escrever. Acho também, é verdade. Parece que é o Brau que começa cantando, do nada. Cara, essa música poderia ser do Racionais. Você tem toda a razão. Tem um sax recheado de sex appeal atacando loucamente. Muito antes de Tadala, essa música já aplicava amor aos casais. Eles fizeram essa música, eu cravo aqui, besuntados em óleo de bebê. Assim, eu não tenho a menor sombra de dúvida em relação a isso. E foi uma coisa louca, assim, mão na nuca, coisa que puxa, beijo que vai. Cara... Não existe a menor chance de uma mão não ter passado na nuca nessa... Gustavo Chagas. Uma das maiores afirmações que você fez, aleatórias, com, assim, perfeito, com certeza. Obrigado. Deu aquele só. Black Alien gravando, né? Black Alien gravando, só vem aqui. Do Mário Caldato, inclusive, uma mão que vem aqui. Assim. É uma loucura. É a música mais sexy da carreira do Planet Hemp, Paga Pau. Diferente da 12ª, que não é tão sexy, mas é muito boa, que é a Rappers Reais. Começa cinematográfica, né? Começa cinematográfica e descamba. Essa música chegaram para eles e falaram assim, cara, a gente gosta muito, Mário, de Public Enemy, de NWA, de Cypress Hill. Vamos um pouquinho nessa linha? É uma coisa interessante que essa música, a letra é do D2 com o Skank, né? O saudoso Skank também, que é da formação original do Planet Hemp. Então, talvez seja até por isso que ela tem esse quê de final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Por ler o Skank aqui nas letras, eu concluo que essa música tenha sido uma das primeiras que eles tenham feito, né? Mas é perfeito, sabe? Esse rap, cara, NWA total. Andando em Nova York com Adidas sem cadarço. Mas muita sabe? coisa. Com certeza. Boné barreta. Bom bepzaço, Aquele bucket, tá ligado? O tênis tem que ser um LA Gear. Lembra do LA Gear? Não. Meu sonho era ter um LA Gear. Depois, procura aí. Tênis LA Gear. Aí, se você for olhar... Aí, ó. Primeira imagem, você que está acompanhando a gente. Pô, sim. O LA Gear é demais isso daí. Tem um negocinho de Jordan nele, né? Tem. Também tem um negocinho de Barbie, né? Ele parece um pouco tênis de boneca, assim, né? Porque para entrar na boneca ele tem que ser um pouco mais para frente, assim. Mas ele é animal. Esse tênis era meu sonho, nunca tive. E aparentemente saiu de fabricação. Mas essa música cheira... Tem um tênis da Reebok parecido, bem parecido, que apareceu para mim aqui no anúncio. Fica a dica. Se você puder me encaminhar esse link, eu não tenho nenhum tipo de estrutura para sustentar um tênis desse. Se eu andar com um tênis desse, vai parecer que eu fui forçado a usar. Porque tem que ter muito estilo para usar um tênis desse. Mas me manda o link. Tem. A Black Friday está aí. A Black Friday está aí.
A chance de ficar parecendo uma criançona é gigantesca. Uma criança de Pareceu 1,80m. o Macaulay Culkin no clipe Black and White. O Michael Jackson tem grandes chances de ficar. Olha, relembra, mas o preço parece que está em dólar da época. Bom, olha, mas bonito, que é bonito, é. Não sustentaria, é bonito, teria muito caro. O resumo é esse. Perfeito. 13ª música, Nega do Cabelo Duro. Ondulado permanente, teu cabelo é de sereia. E a pergunta que sai da mente, qual é o peixe que te pega? E assim, falando em samples, tem o sample de Eu Bebo Sim, da Elisete Cardoso. Então, só para, enfim, quem não... Olha o samba aí. Quem não pegou, isso aqui, a Procura da Batida Perfeita foi iniciada aqui. Com certeza. Foi iniciada aqui com essa música do Cabelo Duro, música que seria canceladíssima hoje em dia, né? Mas é engraçado, eu acho que ela tem uma melodia que me lembra o Chico Science, sabe? E eu acho que tem esse lance também do Mangue Beat tá rolando nessa época também, né? Com certeza A cidade, ter influenciado ele. Isso, lembra um pouco. Lembra muito a cidade, pode ser. Sabe uma coisa interessante? Que como o samba não causou estranheza. Eu lembro de ouvir esse disco e não pensar, tipo, que nada a ver esse samba aqui no meio. Impressionante como funcionou bem, né? Eles conseguiram incluir de uma maneira tão natural, né? Com certeza. E numa época em que qualquer coisa assim de crossover de gênero era meio mal visto, né? Assim, hoje em dia é mais comum, né? Porque parece que já fizeram de tudo, né? Então, já não é mais tão estranho. Mas nessa época tinha uma estranheza, né? Até a própria história da mistura do rock com rap, né? Não era bem visto por todo mundo nessa época, né? Sim, a gente tem a famosa história do Ratos de Porão ficando amigos do Sepultura e sendo cancelados no mundo punk, né? Exatamente. Tinha uma coisa muito metal, né? É até uma mistura que foi criticada pelo grande pensador Dado Dom, que criticou pessoalmente, né, João Traidor, essa situação. Traidor no movimento. Então, pensadores de forte embasamento criticando em geral. Mas sim, funcionou perfeitamente, ninguém criticou. Na verdade, o impacto dos Cães Ladram foi praticamente o jogo virou. Não é mais uma entre milhões de aspas desse termo, uma bandinha de rock legal, incomodando ali, virou a banda do momento com esse disco, né? Sim, virou a coisa. E é bom, né? Porque eles abriram o precedente. Ó, vocês vão ouvir isso aqui, ó. Vocês vão ouvir, se quiser continuar. Até do último disco que a gente falou, do Bloco do Sozinho, foi meio que isso, né? Essa ruptura entre o primeiro e o segundo disco. Aqui que foi realmente para falar, ó, a gente vai ser isso aqui daqui engraçado. diante. Sabe um negócio que eu pensei aqui nada a ver, assim, mas que eu acho que tem uma evolução parecida, foi a carreira do Criolo, né? O primeiro disco pro segundo, assim, acho que rolou um movimento parecido com esse, assim. Não sei por que me lembrou aqui agora, do nada. Não conheço o primeiro. Na época do Criolo doido? O primeiro é mais rapzão, né? E aí no segundo ele já traz esses outros elementos da MPB, né, e tal, já traz outras linguagens, né, e vai ser o disco que ele vai ser conhecidão, né? Que é o Nó da Orelha. Não, o Nó da Orelha não é o primeiro? O Nó da Orelha é o primeiro, o segundo é o... Ele não tem o antes? Não, ele tem uma... Buda. Ele tem uma demo que depois é lançada, entendeu? Tá bom. Do Criolo, na época do Criolo doido. Mas o... Cara, o Nó do Orelha... Cara, o Nó do Orelha... Entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que você... Entendi. Eu acho que talvez o primeiro disco é a cara dele, claro, mas depois ele vem com muitas referências, principalmente brasileiras. Faz tudo. Né? Isso, joga tudo pra dentro e faz uma... Sim. Coisa que só brasileiro sabe fazer. Só, cara, eu adoro Criolo, eu adoro o Convoca Seu Buda, inclusive, e o Nó da Orelha. Mas eu gosto também de Ramp Family, a 14ª música. Que parece que eles gravaram e pediram para alguém remixar. Só tem essa impressão nessa música? Parece um remix de uma música pronta. Você diz porque ela fica pesadona? Ela fica meio...
não sei, parece uma trilha meio de GTA, essa música que, tipo, alguém pegou, gravou e falou, cara, faz o remix aí pra mim. Aí, sei lá, Chernobyl, aí ele fez ali o remix, sei lá. Que no caso, claro que não foi, né? Mas enfim. Eu acho que essa sensação deve ser porque entra esse groove aí, 808 aí de bateria eletrônica, né? Que é muito característico dos anos 90, assim, né? Exatamente por isso. É meio educar mesmo. É meio educar. É meio educar mesmo, essa música. O problema do educar é que ele já mudou tanto que tudo é meio educar. Não tem essa sensação. No sentido, Sim. Qualquer coisa você vai falar que pô, Salazar é meio educar. Porque ele já foi tudo. Aposto que ele já, em algum momento já foi até no Masterchef. Eu não sei. O educar já foi tudo. Perfeito. Que não é uma crítica, né? É só um crítica. cara que realmente. Jamais. Ele exatamente. O vocalista do EFI está no processo de educatização. Ó, sim. Sei lá, toda a alfabetização dele. Estou falando de educar. Perfeito. Mas eu gosto bastante dessa música. Outra que também não lembrava direito. Mas e aí ela cita as bandas que você falou, né? Sim. Que é o Rapa, Funk Fuckers, o próprio Planet, né? Speed Freaks, Black Alien, Mangue Boys. Não fala dos Squalls? Não fala dos Squalls. Essa eu não falo, pelo menos. Eu lembro bem. É uma das que eu mais lembro. Que mais lembra que eles tinham uma música chamada Quem São Vocês? É tipo VO. Quem você pensou que são? Quem você pensou que Eles são? abriram um show do Oasis em 1996 no Metropolitan. Eu estava lá. Foi Cabeçudo, se não me engano, Cabeçudos, Squalls e Oasis. A pessoa que criou esse line-up estava sob fortes efeitos de entorpecente. Nossa, era tão bom esses line-up aleatórios dos anos 90. Teve um show do Prodigy que eu fui, que eu acho que foi o Chico Sainz que abriu um negócio assim, que foi uma coisa muito solta também. Cara, tu lembra como... Você lembra? Não. Foram 6 bandas que passaram numa competição da Claro. E aí tinha Columbia, Bli Operário. Eu vou lembrar do nome das bandas, algumas. E as bandas, assim, eram boas, não tinham nada a ver com o que estava acontecendo. Nada a ver. E do nada entrou placebo. É como se hoje em dia você faz um show e quando encerra tem, sei lá, o CPM. Sei lá. Placebo. Foi uma loucura. E o ingresso foi R$35. Lembro perfeitamente, estava lá. Mas foi uma insanidade esse evento. Foi. Cara, a gente podia fazer um programa só de shows dos anos 90, né? Loucura. Esse show do Prodigy foi uma das maiores... Cara, o fato de que pessoas que viveram em shows nos anos 90 ainda estarem vivas é um milagre. É porque era para ser. Porque era para ser um desastre todo show. Esse show do Prodigy, para vocês terem uma ideia, uma pequena, rápido, o Metropolitan hoje em dia cabe em 8 mil pessoas. Nessa época, cabiam ali quase 10 mil pessoas. Tinham 14 mil pessoas no show do Prodigy. Como? Não sei. Mas essa eu lembro. O carpete do show? Cara, eu não lembro. Mas assim, eu lembro que na época eu falava assim, cara, isso aqui foi... Porque foi 98, se eu não me engano, e era na época que tinha os clubbers, que tinha Pit Boy, que tinha, sabe, era a cultura do Rio de Janeiro, a cultura da família Grace, porradaria, vale tudo. Moon Knight. Moon Knight. Eu lembro da matéria do Fantástico falando sobre os Pit Boys. Sacou? Então, assim, e Prodigy era a mistura perfeita entre as duas tribos, que era música eletrônica e era música pesada. Então, tipo, e tava eu lá, eu e meus amigos de 15 anos de idade. E, cara, a gente chegou meio cedo, a gente ficou, cara, a gente olhou para trás uma hora que a gente não tava aguentando mais estar no lugar onde a gente estava. A gente olhou para trás, era uma parede de gente. Porque o Metropolitan é assim, arena, para quem não conhece. Cara, que eu nunca mais vi um negócio daquele jeito. A gente falou assim, não existe nenhuma possibilidade de a gente conseguir se mover. Então a gente ficou até ali. Quando começou o show do Prodigy, irmão, era um lugar inteiro de caos. Foi um dos shows mais caóticos que eu já fui na minha vida. Cara, o Rio de Janeiro é tão loucura essa época que teve aquele período em que os jiu-jiteiros decidiram bater em ladrões na farm de Amoedo. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Tipo assim, o jiu-jiteiro
né? Pegando ladrão na farm de Amoedo. Lembra dessa história? Porque o Rio, assim, o Rio acontece dessa maneira. O Rio, o cara pega, abre um livro, 3 páginas e fala assim, ó, isso. É isso. Eu ia falar também que tem a história do show do Pantera, que foi no... Peraí, travei. Não foi Imperator? Não foi Imperator? Foi no Imperator, é. E que um amigo meu diz que perdeu uma parte da audição nesse show de tão alto que tava o PA, nesse show do Pantera aí. Perfeito. Valeu a pena. Eu fui no Slipknot no Metropolitan, quando eu acho que era Claro Hall ainda. Eu fui também. Show, e aí eu entrei e falei assim, pô, maravilhoso, foi um maravilhoso show. Eu entrei e falei assim, eu vou pra roda. Quando eu tava indo pra roda, passaram 2 pessoas sangrando, eu vi o show inteiro com a bunda na parede. Falei assim, daqui ninguém me tira. Colado lá na parede. Cara, os shows eram muito violentos, moleque. Os shows eram um absurdo. Era um absurdo. Saudade. 15ª música. 15ª canção. Emotions e Quem Me Cobrou. Emotions é maravilhoso, né? Tipo, vamos lá. @ Jogo da Velha, asterisco. Foda-se. É comercial. Esse disco ele pode terminar de qualquer jeito, né? Porque ele tem tanta referência, qualquer jeito faria sentido ele terminar. E eu não acho que é um disco, apesar que eu já falei com vocês, que eu adoro quando o disco termina com músicas tristes e compridas e tal. Eu acho que não teria nada a ver eles terminarem com uma música assim, até porque não tem nada a ver com Planet. Eu acho irado terminar com uma porradaria de 2 minutos e com uma música chamada Quem Me Cobrou. Pois é. É perfeito, cara. E é maneiro porque, tipo, geralmente eles tentam terminar de uma maneira que leva para algum outro lugar, que a gente fala muito aqui, né? Não levou para lugar nenhum, nem dentro do disco, assim. Nem dentro do disco, porque ela consegue ser mais suja ainda do que as outras músicas que são pesadas. Faria muito sentido eles terminarem com 100% hardcore, que é uma música mais palatável. Mas não, eles decidiram terminar da maneira mais suja e aleatória possível. O que eu acho coerente com a trajetória do disco. Também acho. Eu acho que é mais uma dessas músicas que se comunica com o primeiro disco. Então, também é tipo assim, ó, galera, trouxemos um monte de coisa nova, mas também a gente é isso aqui ainda. Total. Do nada, eu pensei que o Matheus fosse falar alguma coisa, porque eu só tô vendo a testa dele. Eu pensei, eu acabei de reparar que o disco tem uma música chamada Se Liga, que não tem no Spotify. É a última música do disco, uma música chamada Se Liga. Ih, rapaz, que doideira. Não é? Se liga. Se liga. Inclusive, tem aqui, tem um... Como é? É a última música? O encarte. Tem ao vivo ela. Eu tô abrindo o encarte para ver se é alguma bonus track, algo do tipo. Mas podemos... Aqui, ó, eu tô vendo fotos do disco aqui, do encarte do disco. Segundo o encarte... Você sabe, só a cara desse disco aí na mão. Não tem. Não, olha só. No vinil termina com Quem Me Cobrou. Perfeito. Então vamos seguir o vinil. No Spotify tem a Se Liga. Só uma curiosidadezinha aqui dela, que ela tem um sample da Jacarandá, do Luiz Bonfá, música de 73. Então, quem quiser ouvir... Se liga que aqui não ganha no grito. O nome é Marcelo, o Vulgo é D2. Só procurar no YouTube, que com certeza tem. Então, olha só, no CD tem Se Liga. Vamos ouvir Se Liga ao vivo aqui pra gente... Bora. Eu não lembro. Não lembro, não. Por aqui. No CD ao vivo, né, que você falou assim. Só tem no ao vivo no Spotify, mas eu vi aqui no encarte do CD que fecha com Se Liga. O problema do ao vivo é que não tá com tanto sampler, né? É mais... Mandei no grupo. Tem? Mandou? Tem, mandei, tô ouvindo aqui. Mandei no grupo. Opa, olha aí. Cara, é bem... Que brisa, hein, encerrar o disco com essa música, hein? Sim. Brisa. E vem... é bem... faz todo sentido, na real. Faz mais sentido encerrar com essa música. Não sei porque que não tá no Spotify, talvez algum problema de direito autoral. Mas assim, bem classuda. Mó tempão de música, inclusive termina a música. 3 minutos e 52.
Termina a música, fica um tempo nada e volta com alguns samples que eu não sei o que são. E vem mais, sei lá, uns 4 minutos só do instrumental maluco. Deixa eu ver aqui já, cara. Ó, te falar, faz muito mais sentido terminar o disco com essa música. Claro que também super funcionaria quem me cobrou, mas, caraca, muito irado. Muito irado. É uma mescla de elementos, um liquidificador, né? Um liquidificador dos elementos do disco ali misturados, tirando o hardcore ali, né? Bem foda. É uma pena que não tá no Spotify. E eu tô ouvindo aqui a música do Luiz Bonfá, é 100% sampleada, a batida da música do Bonfá, que foi composto, né, pelo Eumir Deodato. Então são dois nomes excelentes, clássicos, que o Zé Gon pegou para poder botar para finalizar o Cães Ladram, mas a Caravana Não Para, segundo disco de 97. Pô, vou até escutar esse disco do Bonfá que eu não conhecia. Vou parar para ouvir aqui. Eu tenho estado Brasil. Tenho estado muito Brasil. Esse programa aqui me ajudou nisso também. Clube da Esquina e tal. Tem que escutar essas paradas que eu nunca parei para ouvir. Tenho estado Brasil. Tem que ser mais Brasil. Sou muito pouco Brasil. Sou Brasil novo. Brasil antigo eu conheço pouco. Tô conhecendo mais agora. É isso. Fica aí o serviço de utilidade pública aqui desse programa. É isso. Gente, qual a palavra de hoje? Qual a palavra, Sérgio? Diz aí você. Acai. Acai é muito específico. Pô. Gostei. Acai. Da marca, Isso. Acai. Isso. Perfeito. Acai. Então é isso. Cada um escreve o Acai do jeito que quiser, né? Do jeito que quiser, do jeito que seu coração mandar, rapaziada. E lembrando que ouviu até aqui, bota isso aqui nos comentários, curte, compartilha, manda para aquele amigo que você acha que vai curtir também. Vamos expandir a comunidade e até semana que vem. Beijo. Beijo. Valeu.